Fala pessoal, eu sou o Leonardo, aluno do curso de odontologia da UNA de Divinópolis. Estou aqui hoje com os meus colegas. Eu sou a Ana. Eu sou a Laiane. Eu sou a Priscila. E hoje nós vamos dar início a um projeto muito bacana, que é o Psilab. Estamos aqui com um tema que a gente vai tratar entre o consultório e a gestão, o que é que sustenta a odontologia na vida real. A gente está hoje com a nossa convidada super especial, Jordânia. Ela que é daqui de Divinópolis mesmo, ela vai contar pra gente um pouquinho da história dela. Bem-vinda, Jordânia. Obrigada. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Espero que seja uma conversa que todo mundo saia com a cabeça mais aberta e o coração mais tranquilo também, para depois formar, né? Isso mesmo. Vamos lá. Vamos começar então. Quando a gente pensa em odontologia, a primeira imagem que vem à cabeça da gente é uma imagem muito clara. Consultório, paciente, procedimento. O que você tem a dizer pra gente sobre isso? Como que foi na sua trajetória? Depois que você concluiu a sua formação, como que você começou? Assim, eu acho que quando a gente é recém-formado, é um erro a gente ficar se comparando com pessoas que têm mais de 5, 7, 10 anos de formado, que atendem em consultórios maravilhosos, com materiais do jeito que querem, né? Que fazem um atendimento da forma que querem. Porque o que acontece? Não é a realidade de todo mundo sair da faculdade e já montar o seu próprio consultório. Não só por motivos financeiros, mas por motivo de experiência também. Não falo só em experiência em saber fazer o procedimento, mas saber lidar com o paciente, saber vender, saber cuidar da gestão. Então, é uma experiência que a gente precisa, às vezes, passar por algumas outras clínicas, por alguns outros consultórios, para aí sim a gente decidir qual forma que a gente quer fazer o nosso. Comigo foi assim, quando eu saí da faculdade, eu entrei nas famosas clínicas populares, que é 80% do fim de todo mundo, né? Quando acaba de formar na faculdade. Só que o que acontece em muitas clínicas, não por ser clínica popular ou por outra coisa, mas sim pela forma de atendimento. Tem algumas clínicas que atendem 30 pacientes no dia, você recebe às vezes R$ 20 por uma limpeza, e essa que é a realidade. Muita gente não conhece, só fica pensando no consultório lá todo lindo, achando que vai já ter uma boa venda, um bom retorno, e nem sempre é assim. Mas assim, eu saí da faculdade, entrei numa clínica popular, e com as especializações que eu fui fazendo, questão de curso, questão de aprimoramento, que eu fui conseguindo me destacar mais para ir saindo de clínicas, ir para uma clínica melhor, que tenha melhor material, que faz um melhor atendimento. Falo melhor atendimento porque quando eu comecei, o meu tempo para atender um paciente era 30 minutos. Então, era 30 minutos para eu fazer uma restauração. Era 30 minutos para eu fazer uma exodontia. Era tudo de 30 em 30. Então, quando eu falo uma clínica melhor, é uma clínica que trabalha com uma resina, por exemplo, de melhor qualidade, que se eu precisar fazer um isolamento absoluto, eles têm todos os materiais para me fornecer. Se eu falar pro dono da clínica, nossa, eu preciso de 1h30 nesse atendimento, ele vai me fornecer. Então, assim, a gente conseguir ter mais tranquilidade nos nossos atendimentos. Comigo foi assim, fui mudando de clínica em clínicas até ver realmente que eu queria fazer todo o atendimento do meu jeito. Precificação, forma de atrair pacientes, como atender. Queria fazer tudo do meu jeito, aí por isso eu decidi abrir o meu consultório. Mas isso foi depois de 3 anos de formada, né? Certo. E tem quanto tempo que você começou com o seu consultório? Meu consultório, eu abri ele foi em outubro do ano passado. Ah, bacana. Foi em Excelente. outubro do ano passado. Mas o que eu comecei já a fazer? Quando eu trabalhava em clínicas mesmo, eu sempre postava os meus procedimentos, postava os meus resultados.
Então já começou a surgir elogios. Então assim começou um pouco da minha captação de pacientes. Até que eu decidi fazer atendimento sozinha, né? E comecei a alugar consultório, o que é uma ótima opção e muita gente que está na faculdade não entende, não sabe essa possibilidade, que é, às vezes você ir em um consultório de algum amigo, de algum dentista conhecido, que às vezes não atende todos os dias, e falar assim, olha, me aluga uma meia diária, me aluga uma diária, que aí você vai pagar o valor da diária ou meia diária, 4 ou 8 horas, e você vai colocar os seus pacientes particulares nesse aluguel. E a clínica, o consultório, ele já está todo pronto. Então, você só vai levar os seus instrumentais e os seus materiais. Eu comecei assim. Poxa, eu queria começar a atender paciente. Eu não tinha dinheiro para consultório, não. Então, o que eu fazia? Eu não tinha dinheiro nem para alugar mensal. Então, eu tinha que alugar quando o paciente aparecia. Então, isso é algo muito bacana até para os recém-formados fazerem. Atendimento familiar, atendimento de amigos. Em vez de, às vezes, levar para o lugar que está trabalhando, gente, começa já a fazer seu atendimento próprio, né? É muito diferente quando a gente atende o paciente com todos os critérios que a gente decide ter, desde os famosos mimos, né? Que você dá, às vezes, um fio dental, uma escova, mas você ter um tempo a mais para explicar a escovação. E existe essa possibilidade da gente alugar meia diária ou diária, e você leva seu pai, sua mãe, sua avó, e você faz o seu atendimento bem tranquila, da forma que você quiser, entende? Aí eu comecei assim, alugando o consultório, para depois ter uma rotatividade boa de pacientes, montar o meu. Entendido. E você comentou conosco que você fez especializações, você decidiu se especializar em quê? Esse é um outro tópico que eu acho muito legal a gente comentar. Vocês já sabem qual área que vocês gostam mais? Não, eu ainda não consegui definir. Não tem nenhuma assim mais em mente. Eu acho que eu quero buco. Buco? Talvez. E tá no terceiro período e que é buco. Ah, tá, viu? Vamos lá. O que acontece? Quando eu entrei na faculdade, eu lembro até que minha professora, ela fez a gente fazer uma cartinha, como que imaginava a gente no último período. Eu fiz essa cartinha falando, olha, eu me imagino trabalhando com dentística. E aí, ok. Passou os anos na faculdade, com os atendimentos na clínica, comecei a amar canal. Então, eu ficava só pegando canal na clínica da faculdade para fazer, deixava a cirurgia de lado, só queria focar em canal. E aí, quando eu me formei, eu pensei que vou fazer uma especialização em endodontia. Aí eu fiquei naquele dilema, porque existe a especialização e existe o aperfeiçoamento. Né? O aperfeiçoamento, qual que é a diferença? O aperfeiçoamento, ele dura na faixa de 6 meses e às vezes custa questão de 8 mil, 10 mil reais, um aperfeiçoamento, mas é 6 meses. E a especialização, a gente fala de 2 anos e meio, 3 anos, 2 anos, e é um valor bem mais caro. É um valor de, às vezes, 60 mil, 50 mil, né? Então, a gente tem que ter muita firmeza na decisão do que você quer seguir. Para isso, eu fiquei super pensativa o que eu fazia ou não. Fechei o aperfeiçoamento em endodontia. Foi a última vez que eu fiz canal na minha vida. E eu dou graças a Deus eu ter fechado o aperfeiçoamento, porque senão eu teria entrado de cara numa especialização, ia ter que concluir ela ou ia ter que paralisar ela vendo que eu não gostava. Porque quando a gente sai da faculdade e começa o atendimento clínico mesmo no mercado, é muito diferente da faculdade. É muito diferente. Então, eu esperaria começar uns atendimentos por fora da clínica da faculdade para decidir realmente o que quer, que foi o que aconteceu comigo. Fiz o aperfeiçoamento de endo, foi a última vez que eu fiz canal na minha vida, e com os atendimentos que eu ia fazendo no mercado de trabalho, eu vi que eu iria gostar mais do meu futuro, me ver trabalhando mais com dentística. Aí eu comecei a investir em cursos de dentísticas, em curso de facetas, em cursos de resinas, para depois fazer a minha especialização. Que hoje em dia eu faço especialização em prótese dentística. Certo. Muito bacana.
No seu dia a dia, como é que você faz para gerenciar tudo, né? Porque tem uma parte que você tem que ter uma responsabilidade mais constante, né? Tem que ter muita saúde mental, tem que organizar tudo no seu consultório, dia a dia dos seus pacientes. Como é que você faz para lidar com tudo? Para ter essa gestão? Sim. Por exemplo, eu trabalho com dentística, eu trabalho com a parte de recontorno, facetas, essa parte da resina. E é uma parte que muitos pacientes não sabem, eles até assustam quando eu falo no consultório, mas para eu fazer, por exemplo, um caso de canino a canino, eu gasto em média 3 horas e meia, 4 horas. Então, como eu faço com isso? Como que eu consigo lidar com esse fluxo maior de horário? Eu faço apenas um caso só no dia, que é um caso que gasta muita energia minha, que eu preciso ter muita atenção em todos os detalhes, e o restante do dia eu marco procedimentos mais simples, como limpeza, clareamento, às vezes restauração de um dente. Então, quando eu faço isso, eu consigo focar a minha energia para no final do dia não estar lá arrastada, atendendo arrastada. Essa questão de lidar. Quando a gente sai do consultório, fazer coisas que a gente gosta, que faz realmente bem para nossa saúde, principalmente para nossa coluna também, né? Então, não deixe de fazer um exercício físico. Isso para mim é bem crucial mesmo. A gente trabalha com o nosso corpo, com a nossa mão, a gente precisa estar sempre fortalecido. Hoje em dia tem softwares, igual você perguntou, como que eu consigo lidar com isso tudo? Hoje em dia tem softwares que faz o controle financeiro, que faz a confirmação de agendamento do paciente. Então fica uma coisa mais tranquila, tá, gente? Para relaxar vocês. Então, se eu tenho um paciente, os pacientes meus marcados de amanhã, o próprio software mandou mensagem fazendo a confirmação. Então, isso traz uma facilidade maior para o meu dia a dia. Eu tenho uma equipe de marketing que trabalha comigo. Antes, eu não tinha, eu fazia tudo sozinha. Só que aí eu me via chegando em casa e gastando 2 horas para editar um vídeo de captação de paciente. Aí eu contratei uma equipe de marketing para me ajudar. E aos poucos a gente vai delegando as funções. Você acha que melhorou mais o seu dia? Tá te trazendo mais retorno? Ter uma agência? Melhorou. Hoje em dia eu puxo a orelha deles ainda quando eu quero do meu jeito, né? Mando voltar vídeo, reeditar e tudo mais. Mas com certeza melhorou, porque assim eu consigo ter uma constância melhor, por exemplo, de postagem, que hoje os meus pacientes, quando não são indicação de pacientes que já foram, é tudo do Instagram. E hoje em dia, gente, todo mundo tem celular, todo mundo mexe no Instagram, Facebook. Então, se eu falar de você, você é um ótimo dentista e tudo mais, para uma amiga minha amiga vai entrar no Instagram para confirmar o seu resultado. Com certeza. Então, os meus pacientes vêm muito também por causa do portfólio que eu coloco nas redes sociais. Que ótimo. E eu penso, falando, né, dessa maneira, olhando para tudo isso, fica claro que a odontologia também é um negócio. No seu dia a dia, como que você lida? Já precisou lidar alguma vez com algum paciente que colocou preço no seu trabalho? Às vezes achou que seu trabalho estava muito caro? Então, o que mais aparece é paciente, às vezes, querendo uma avaliação de uma forma, às vezes, gratuita, né? Então, a gente lida com essas coisas, mas eu tento sempre explicar para o paciente de uma forma mais tranquila. Eu falo, olha, na consulta a gente vai avaliar todos os seus dentes, a gente vai verificar sua mordida, a gente vai fazer um plano de tratamento, a gente vai tirar foto. Então, eu mostro para o paciente o valor da minha consulta. Não o valor financeiro, mas o valor que ele vai receber, que eu vou oferecer para ele de entendimento, né, do planejamento do sorriso dele. Sempre coloco também outras coisas no consultório. Às vezes eu sempre tento auxiliar junto com uma profilaxia. Então, é muito conversado, né? Então, assim, tem paciente que já chega mandando assim, qual o valor da faceta? Aí eu falo assim, eu nem sei seu sorriso. Como que eu vou te falar? Não sei nem quantos dentes. Exatamente. Entende? Não é
assim, aí eu falo, é uma consulta individualizada, a gente faz desse formato. Então, eu sempre tento explicar de uma forma que o paciente realmente entenda e eu consiga converter ele para ir para o consultório. Alguma vez, em algum momento assim nessa trajetória, você sentiu que por ser mulher, já te inferiorizaram? Ai, graças a Deus não, mas eu acho que isso vai muito, claro, também, de vários fatores relacionados ao paciente, mas não dá uma possibilidade para isso, né? Então, é isso, o tratamento é esse, pronto, tudo mais. Ok para você? Não existe como fazer de uma outra forma. Exemplo, tá? Não por ser mulher se sentir inferiorizada, mas a gente ter uma firmeza maior na nossa palavra quando a gente vai falar sobre o plano de tratamento. Então, é mostrar realmente que você tem conhecimento, que não tem como ser de outro jeito. Se quiser de outro jeito, vai ter que ir em outro profissional, que eu não faço daquele formato, né? Igual a gente vê muito, tipo, 20 lentes em 3 horas por tantos reais. Fala que aqui já não é assim. Então, vai da forma do posicionamento. Quando a gente tem um posicionamento mais firme para realmente não abrir brecha para isso. E você já chegou a se questionar? Nossa, será que eu aceito isso? Tô precisando muito? Será que o meu preço realmente é esse? Então, aí vem a parte de a gente passar por outras clínicas para a gente dar valor à nossa mão de obra. Foi o que eu senti comigo. Eu passar por alguns perrengues, sim, para ver que, olha, por menos de tal valor eu não consigo fazer esse procedimento. Eu vou ficar no negativo, né? Existe a hora clínica, existe o custo dos materiais. Então, assim, eu vou estar aqui de graça fazendo o atendimento. Aí você lembra de você na faculdade, você lembra do valor da sua especialização e você fala, não dá. Vai estar pagando para trabalhar. Então, nunca foi assim, né? Depois que a gente passou por todos esses processos, né? De já ter uma experiência clínica, saber que demanda muito trabalho, às vezes, um dente, ter realmente mais noção do valor do seu trabalho, tá? Vamos aproveitar então que você tocou aí nas ferramentas de divulgação do seu trabalho. Hoje, como que você está divulgando aí o seu trabalho? Você comentou sobre o marketing, sobre o Instagram, o WhatsApp. Quais mídias sociais você tem utilizado aí no seu dia a dia a favor do seu trabalho hoje? Hoje, 100% no Instagram. Existe o TikTok e tudo mais, mas aí esses canais meus são focados para dentistas também. Porque eu tenho esse outro público que eu faço postagens, mentorias, que são focados para dentistas. Mas para a parte de paciente, é 100% no Instagram. Hoje em dia tem o tráfego pago também, que a gente consegue chegar em pessoas que não nos seguem, né? Pessoas, às vezes, que pesquisam lá por dentista, em tal cidade, tal procedimento, para conseguir aparecer o nosso perfil com maior facilidade. Só que eu preciso sempre recarregar o meu perfil. Por exemplo, acabou de aparecer um tráfego meu para você, de um resultado que eu fiz. Se você entrar lá no meu perfil e não tiver mais nada, tiver às vezes só foto minha, não tiver foto dos meus resultados, não vai vender. Entende? Então, eu recarregando todos os dias. Então, sempre que eu tô atendendo no consultório, eu faço as postagens, eu coloco os casos do dia, para sempre ir recarregando o perfil com o conteúdo. Porque por mais que a pessoa chegue do tráfego, ela entra no seu perfil para comprovar. Entende? Então, assim, é a comprovação ali do seu portfólio e aí a pessoa já fica mais aquecida para uma venda. Para depois te chamar no WhatsApp, às vezes não é imediato, não. Tem gente que acha que vai fazer tráfego, que já vai abrir o WhatsApp e ter 100 conversas iniciadas. Não vai ter. A pessoa ela vai começar a acompanhar o seu perfil. Aí, quando ela vê credibilidade em você, quando ela entender realmente o seu serviço, aí sim ela te chama no WhatsApp. Certo. Entendeu? E como que você teve essa percepção? Você sempre foi mais desinibida para poder fazer postagens no Instagram? Você sempre teve uma facilidade maior com o Instagram e postagens e criação de conteúdo? Ou você foi vendo a criação de uma necessidade disso
ao longo do curso ou depois de formada? Como que funcionou essa etapa? Isso para mim sempre foi antes de formada. Eu já sabia a potência que eram as redes sociais. E eu trabalhava antes como modelo. Quando eu estava na faculdade, eu trabalhava como modelo. Então, eu sempre tive uma facilidade maior. E assim, para mim não é um problema estar aqui gravando. Não vou ficar pensando muito. É isso, eu tenho confiança no que eu estou falando. Mas o que acontece? A partir do momento que eu comecei a divulgar o meu trabalho, comecei a ver o resultado daquilo, aí te dá gás para você continuar fazendo. Mas o mais difícil que todo mundo peca é não manter uma constância. Não adianta, às vezes, uma semana você postar a foto de um resultado que você teve e você sumir por um mês. Acontece. Quem vai lembrar de você, entendeu? Eu sempre lembro da frase. Como que é a frase, gente? Quem não é visto, não é Isso, sempre lembrado. lembro da frase e eu esquecendo ela. Então, pensem nisso. Excelente. E voltando aí para o lado do negócio, como é que você está fazendo hoje com a sua questão de carga horária? Por quanto tempo você trabalha por dia? Então, gente, aí depende muito dos procedimentos que eu tenho para fazer no dia. Igual eu conversei com vocês. Se eu tenho um caso de resina, às vezes de 8 dentes, de 6 dentes, que vai me tomar um tempo maior, no decorrer do dia, ou eu separo uma manhã para o paciente ou uma tarde, e no outro período do dia eu só faço procedimentos mais simples. Existem pacientes, claro, que só conseguem depois do horário de expediente, que é o horário de 6 horas. Como que eu faço para não me sobrecarregar? Atendo. Tem dia que eu saio do consultório 9 horas da noite, só que aí eu começo a atender mais tarde. Também não vou começar a atender 7 e parar 9. Né? Porque eu preciso realmente ter energia ali para fazer. É muito detalhe a minha área. Então, realmente, a gente tem um gasto de energia muito grande. Se a gente não tiver bem para conseguir enxergar, não vai ficar legal o resultado. É um trabalho manual. Pensem numa pintura uma pintura, literalmente, de um quadro. Você precisa ser muito criterioso com todos os detalhes. Hoje eu vejo a resina, sim, é uma pintura, é um trabalho de braçal, assim, né? Da nossa própria mão, como que fala, gente? Artesão. Artesão. Então, eu preciso ter energia para aquilo, aí eu coloco os meus horários dependendo dos procedimentos que eu tenho no dia. Mas já aconteceu e acontece de eu sair mais tarde do consultório, mas aí eu começo a trabalhar, atender mais tarde também, para não ficar tão sobrecarregado. Senão chega no final do dia você tá exausto. Chega no outro dia, como que eu vou fazer um caso? Entendeu? Sem ter descansado, sem ter tido uma boa noite de sono. Então, eu sempre vejo por esses critérios. Então, você procurou sempre estar cuidando aí da sua rotina para poder ter uma saúde mental, uma estabilidade, sempre para poder se manter sempre disposta a entregar um melhor resultado para os seus pacientes. Isso, acho que a palavra certa é isso, tem que ter disposição. Exatamente. Falando, como a gente está falando de demandas, pacientes, muitas das vezes chega um paciente inseguro, um paciente que tem medo, né? E tem que saber lidar com essa parte também. O que você conta do seu dia a dia? Alguma dica para contar pra gente? Como você faz para lidar com esse tipo de paciente que tá mais inseguro, não sabe se quer fazer esse procedimento, tem medo de... Tem muita gente que hoje em dia que tem medo de dentista por ter passado por um profissional que não foi muito bacana para ele. O que acontece? Primeiro de tudo, a gente precisa analisar o perfil de cada paciente quando ele entra. Na anamnese mesmo, e não falar na anamnese só, perguntando questões de saúde, tendo realmente uma conversa, uma troca legal com o paciente no início, você já vai entender por que ele tá ali, se ele tem algum receio, se ele tem... se é tímido até certo ponto, tem vergonha de sorriso, como que é. Então, a partir do momento que a gente já pegou o perfil do paciente, exemplo, um paciente que é muito ansioso, que tem muito medo de qualquer procedimento, a gente tem que ter a visão de, primeiro, acalmar, né? Como que a gente vai acalmar? Vai explicar todo o procedimento. Você não vai fazer nada no paciente enquanto ele não tiver
100% aceito, igual você falou para mim. E um paciente que está em dúvida se vai fazer o procedimento ou não. Se não for por uma questão de saúde, se for por uma questão estética, eu não faço. Eu não vou mexer na estética de uma pessoa que acha que não precisa daquilo. Ela tem que querer para eu fazer. Então, é algo que eu sempre analiso muito nos pacientes. Se ele não está 100% a favor de fazer aquilo, eu não vou fazer. Exemplo, se você tem um diastema, um espaço entre os dentes aí, bem nos seus 2 centrais. Se você não falar nada que quer mudar esses diastemas, não vai ser eu que vou falar para mudar. Entende? Tem que partir dele. Tem que partir deles. Às vezes, o que me incomoda, não incomoda ele. Se for uma questão só estética, se não for uma questão de saúde, ok, né? Então, assim, é saber conversar com o paciente, acalmar. Algo que eu gosto de fazer eu não deixo nenhum paciente sair do consultório enquanto não entender cada procedimento que eu vou fazer, por que eu vou fazer aquilo, isso, onde que eu vou adicionar resina, por que tem que fazer clareamento antes, por que tem que fazer aquilo. Então, eu não deixo nenhum paciente sair sem não ter 100% de entendimento do que vai ser o procedimento, do que vai ser o plano de tratamento. Entendido. E de tudo que a gente comentou até agora, tem algum ponto que você acha que a gente não tocou e que você acha interessante a gente deixar aí para os nossos espectadores? Me contem vocês. Tem algo assim, vocês que hoje em dia são estudantes. Qual dúvida que vocês têm, assim, nossa, o que vai acontecer comigo? Qual será que é uma melhor opção quando eu sair do mercado de trabalho? Como que eu vou sentir que é aquilo? Aí eu acho que vai mais de vocês, assim, pegarem uma dúvida que vocês têm para ver se eu consigo ajudar, né? Qual que seria o primeiro passo para a gente achar um trabalho, achar uma clínica? Qual clínica que eu devo ir? Se eu vou para uma popular, se eu vou para uma clínica particular, se eu vou abrir um consultório, em que ponto que eu tenho que seguir para me sentir à vontade, para ver qual área que eu vou seguir, qual consultório que eu vou conseguir trabalhar. Sim, eu acho que isso de, para onde que eu devo ir para clínica particular, clínica popular, clínica tal, faço meu consultório ou não? Acho que isso é uma pergunta muito individual, porque vai muito da realidade de cada um e aos contatos que cada um pode ter ou não. Tá? Exemplo, Jordânia, eu não sou daqui de Divinópolis, eu não tenho nenhum familiar aqui, nunca tive ninguém da minha família dentista, então todas as portas de ir acompanhar em consultório, para mim, estavam fechadas. Então, não era uma possibilidade, eu não conhecia ninguém, mandei currículo para Deus e para o mundo, então acho que isso é um pouco individual, depende da oportunidade que cada um tem, mas o que eu fiz foi literalmente mandar currículo para onde eu queria ir. Agora, sobre a parte de como identificar qual área que eu quero seguir, quando a gente sai da faculdade, a gente começa os atendimentos, às vezes, seja em uma clínica que você faz de tudo, que você faça exo, canal, restauração, profilaxia, etc. Realmente, na faculdade mesmo, você já consegue identificar o que você não quer fazer de jeito nenhum. Eu devo ter 3 anos que eu não faço uma cirurgia e eu vou continuar o resto da minha vida sem fazer uma cirurgia. Eu não gosto. Então, por que eu vou ficar martelando, fazendo algo que eu não gosto? Que vai fazer eu deitar a cabeça no travesseiro, revirando ali o procedimento, vendo se eu fiz tudo certinho. Entendi. Então, a partir do momento que você consegue fazer um procedimento, que você gosta de repetir ele, que você gosta de aprimorar naquilo, buscar conhecimento, que o buscar o conhecimento naquele procedimento não seja algo chato, literalmente, porque pra mim, hoje em dia, se eu for pesquisar, me atualizar em canal, vai ser super chato, mas se chegar aqui um panfleto de resina nova, eu vou amar ver, entende? Então, é mais por essa vertente, o que você vai ter um coração mais tranquilo mesmo de... Entendi. Pensa o seguinte, o que eu quero pro meu futuro? Eu quero ficar fazendo canal no meu consultório, eu quero fazer cirurgia, eu quero aquilo. O que vai me deixar confortável? Hoje em dia eu amo ir lá pro consultório e ficar 4 horas sentado na cadeira mexendo no dente. Pra mim tá tudo bem, tem gente que detesta. Então é o que vai tocar mais em você nisso. Entendi.
Então é uma questão mesmo de identificação, de encontrar o Sim. que você quer fazer. Sim. Gosta. Mas isso vem realmente depois da gente atender, né? Porque não tem Exatamente. como a gente sentir isso, a não ser por colocando a mão na massa. Tudo vem da experiência. É. Igual eu achei que eu ia ter uma boa experiência com o canal. Até eu ir para o aperfeiçoamento de canal, começar a fazer mais canal e falar: Deus me livre, não quero isso para minha vida, eu não quero meu futuro assim. E aí, quando eu estava atendendo, eu fazia várias restaurações, mexiam com muita resina. Eu falei: não, é isso aqui. Quero isso aqui para minha vida. Por mim, eu passaria todos os dias no consultório fazendo isso daqui. Comigo foi assim. Agora falando mais da saúde mental. Não só na parte. É igual você falou. Ficar deitada no travesseiro pensando: será que eu fiz aquilo certo? Será que eu tô trazendo aquele conforto pro meu paciente? Já teve algum paciente que te comoveu num ponto de você pensar assim: nossa, realmente eu quero seguir nessa área, eu escolhi esse curso porque eu quero transformar a vida de pessoas. Porque, querendo ou não, igual faz uma resina, muda, porque às vezes é um sonho da pessoa até aquilo, né? Muda a visão dela, Sim, a entendi. autoestima dela. Uhum. E não só agora que você tem consultório, mas antes também, quando você trabalhava em clínica pop, né? Isso vai ser algo que vocês vão começar a sentir quando vocês começarem a atender na clínica aqui da faculdade mesmo. Porque a primeira vez que vocês forem fazer um procedimento, nem que ele seja limpeza, vocês vão deitar a cabeça no travesseiro e ficar repassando todo o procedimento, vendo se vocês fizeram certo ou não, tá? Vai ser desse jeito. E isso com cada novo procedimento que vocês forem fazendo. Então, vocês vão fazer canal pela primeira vez, acabou o canal, você vai ficar tipo assim: "Ah, será que eu esqueci de alguma coisa? Será que tá tudo certo? Foi tudo legal?" Você vai ficar repassando o procedimento realmente na sua cabeça. Aí isso estraga um pouquinho a nossa saúde mental. Mas até a gente pegar confiança naquele procedimento. Comigo, igual você falou, da parte das resinas, hoje em dia, graças a Deus, desde que eu comecei a me aprimorar cada vez mais, eu deito a cabeça no travesseiro com muita tranquilidade, pelos materiais que eu ofereço, pelo meu protocolo que eu faço em cada paciente. Então, é ter confiança mais no seu trabalho. A gente tem muito isso no início da faculdade, de ficar repassando direito o procedimento, é porque a gente não tem confiança ainda, assim, a gente está começando a atender. Aí depois que a gente aprimora e fala assim: não, é isso mesmo, eu estudei, isso daqui tá certo, é isso, você tem bons materiais, você tem tudo te auxiliando para realmente oferecer o melhor para o paciente. Aí essa questão da saúde mental, ela fica mais tranquila porque você tem confiança naquilo que você está fazendo. Então, se ontem eu fiz um caso e eu sei cada etapa que eu fiz era o melhor que eu podia, era com os melhores materiais que eu tinha, era com tudo da forma que eu queria atender, eu chego em casa e só vivo. Eu não fico com aquela ansiedade que a gente tem quando a gente está na faculdade. Ou quando a gente, né, acabou de sair, é recém-formado. Quando você confia no seu trabalho, o paciente Sim, também confia em você, né? sim. Então é uma coisa que leva a outra. Se você transparece segurança para ele, ele vai se sentir seguro com você ali no consultório. Sim, igual eu falo, para mim, os meus pacientes, eles têm que sair do consultório entendendo 100% do que é o planejamento deles. Se tiver que fazer algum desgaste seletivo, eu explico para o paciente: olha, o seu vai ter que ter um desgaste, porque sua mordida é assim, explico tudo. Então, para sair, porque é muito ruim quando um paciente chega, assim, no consultório ou aqui na clínica, vocês vão ver, chega e fala assim: ai, fizeram isso daqui, eu nem sei o que é, eu nem sei por que fizeram isso. Não, não pode ser assim. Então, assim, é algo que eu tenho 100% com meus pacientes. Eles não saem do consultório enquanto eles não entenderam cada passo que eu vou fazer neles. Eu até falo assim: esse dente aqui é o central, eu vou fazer isso, isso e isso nele. Então, é desse jeito. Muito bom, então. Jordânia, vamos aproveitar que a gente falou do seu Instagram, vamos deixar aí o seu arroba para o pessoal conhecer o seu trabalho. Qual que é o seu Instagram?
É Jordânia Rodrigues R no final. Não Isso tinha aí. só o user Jordânia Rodrigues. Ah, sim. Aí tem um R no final. Isso aí, pessoal. Então vamos lá pesquisar o Instagram dela, vamos conhecer o trabalho dela, tá? Eu gostaria, em nome aí do projeto, em nome dos meus colegas, agradecer pela conversa. Foi excelente. Sua experiência, sua história, sua trajetória trouxe muito conhecimento pra gente. A gente está imensamente grato por tudo que você trouxe para nós essa noite. Gostaria de deixar o nosso estúdio sempre aberto para você. Sempre que quiser, esteja com a gente, seja muito bem-vinda, tá? Foi muito bom pra gente. Que bom, muito obrigada. Obrigado, eu. Obrigada. E com isso, pessoal, a gente encerra esse episódio de hoje. Obrigado a todos.